Bom, enquanto a pessoa não volta, eu vou... Tá bom. A gente está aguardando, tá, Georgia? A Georgia trabalha aqui comigo. Bom, enquanto o pessoal não, enquanto a Mariana resolve a questão dela, só retomando, a gente falou um pouco de governo eletrônico, e aí ela está trazendo a perspectiva da integração dos serviços e de como isso, antes da, antes da aplicação da tecnologia para integrar os serviços no formato digital, que é o Descomplica, que é o programa da Descomplica Paulista, que é o programa da Prefeitura de São Paulo, que está muito baseado na experiência do Poupa Tempo do Estado. Eles... Agora voltou. Eba. Deu certo? Voltamos. Legal. Trocamos o Wi-Fi pelo cabo. Ficou menos moderno, mas... É sempre... mas, Mariana, só brincando, eu estava contando para o pessoal que uma vez eu assisti um povo de São Francisco falando sobre tecnologia, e eles imaginam, né? O pessoal São Francisco, você imagina lá no Vale do Silício, e bem na hora o Windows começou a atualizar. Então, aí você vê, assim, a gente quer falar de tecnologia e inovação, mas vê que tem que se adaptar para algumas limitações. Então, já estamos aqui. Posso retomar minha pergunta? A gente está falando sobre revisão de processos e... Isso. Você falou sobre... você estava retomando aqui com o pessoal também, que está nos assistindo, sobre a implantação do Descomplica. E aí você comentou uma coisa muito importante que é, não é só a tecnologia pela tecnologia, não é ela que vai vir nos salvar, para ela resolver alguma coisa nesse processo de integração e de inovação na entrega dos serviços, nós precisamos rever os processos. E a minha pergunta foi, como é que são as metodologias que vocês utilizam para essa revisão de processo, e dois, como é que vocês olham para uma terceira dimensão dessa inovação, que é as pessoas? Como é que vocês também estão pensando ou formando as pessoas para elas trabalharem com esses novos processos com tecnologia? A questão da revisão de processos no poder público é uma questão muito séria e muito importante, né? Porque as coisas são feitas assim, historicamente, muitas vezes ninguém mais sabe porque a coisa é feita de um jeito ou de outro, a legislação já mudou, a legislação precisa mudar, mas a gente tem um apego grande a determinados ritos. E aí também a gente tem que botar a culpa no colo de quem ela é, né? E falar que é muito difícil para o servidor público, porque ele tem um incentivo grande para não inovar, né? E os órgãos de controle têm um papel, infelizmente, importante aí, porque se o servidor público ficar ali e fizer o feijão com arroz, não acontece nada com ele. Se ele for tentar fazer uma coisa diferente, inovar, muitas vezes ele pode vir a ter um problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Então, a estrutura de incentivo não é a melhor do mundo, né? E aí tem a grande questão do mapeamento de processo, porque os servidores que estão na prefeitura há muitos anos são servidores, a gente costuma brincar, que já foram mapeados muitas vezes, né? Toda muda a gestão, vem alguém achando, não, tá tudo errado e tal. Então, a gente acho que nosso primeiro grande desafio, mais do que escolher qual metodologia nós vamos usar para mapear, e são várias, e a gente não tem apego a nenhuma delas, é a gente vencer a resistência do servidor que vai ser mapeado. Porque o sujeito fala, meu Deus, lá vem aqueles chatos que vão mapear os processos e depois vão sumir, não vão fazer nada com isso, vão fazer perder meu tempo. Tal. Então, acho que assim, o primeiro grande desafio que a gente tem é essa quebrada de gelo, assim, né? Que é de chegar, mostrar para o cidadão que a gente quer mapear o processo dele, que ele é importante, que o projeto é importante, que agora vai, que agora é para valer, que a gente vai implementar as mudanças depois, né? E aí, uma coisa também que tem que ser feita com muito respeito, né? Assim, a pessoa que está ali, ela tem o conhecimento sobre como aquilo é feito. Então, muitas vezes, tem coisa que não tem razão de ser, e a gente precisa rever, precisa simplificar. Tem coisa que tem razão de ser e a gente tem que dar, se curvar, né? A pessoa que tem mais conhecimento técnico do que a gente, especialmente eu que estou numa carreira também transversal, né? Que é a carreira de gestor municipal. Então, a gente muitas vezes tem um instrumental, tem um ferramental, mas precisa se curvar quem tem mais especialidade em uma determinada área, né? Embora a gente verticalize o conhecimento a cada projeto em que a gente mergulha, sempre vai ter o especialista na área.
E aí a gente chega na parte que você comentou de gestão de pessoas, né, que é um grande desafio no setor público e que é importante, né? A gente está trabalhando agora no Aprova Rápido, no desenvolvimento do sistema, e toda hora alguém fala, mas não precisa, tem que lembrar, precisa ter servidor, porque o sistema sozinho não vai fazer tudo, né? É evidente, tem que ter algum servidor qualificado ali. E aí eu também acho que um outro grande desafio do setor público, que é o desafio de atrair talentos, tá? E esses talentos, e mais do que manter motivado e qualificado e atualizado. Esse é um grande desafio do setor público e a Prefeitura de São Paulo tem procurado lidar bem com isso. A gente tem a Escola Municipal do Servidor para fazer essa capacitação, mas o desafio é grande, né? A gente pensar que a gente tem um número de servidor que é maior do que a população de várias cidades do estado, para não dizer quase todos, né? São Paulo tem mais de 100 mil servidores públicos. É muito gente. Manter todo esse pessoal qualificado, estimulado, né? Com vontade de trabalhar, com vontade de inovar, é um grande, grande desafio. E eu acho que não tem solução mágica nem pronta. Acho que muitas vezes a gente tem que ir caso a caso e descobrindo qual que é, né, o que motiva as pessoas nessa situação. A gente está agora com um grupo super bacana de servidores trabalhando em São Miguel Paulista. Tem muita gente trabalhando longe de casa, se deslocando até lá. Mas cada vez que eu vou até lá para dar uma capacitação ou para conversar com o pessoal, eu saio com um sorriso de orelha a orelha, porque as pessoas estão super felizes que elas vão trabalhar no projeto de atendimento ao cidadão, que vão estar perto da população, que é um serviço que está sendo descentralizado, está sendo levado para lá. Então, muitas vezes a gente vê que a motivação delas ali é pelo trabalho que elas estão fazendo, né? Também ver isso, assim, o servidor também fica contente pelo trabalho que ele faz. Muito legal. Tem alguns elementos da sua fala que eu queria aprofundar um pouquinho, pode ser? Lógico. Uma coisa que você falou, que eu gosto muito, é a gente não tem apego nenhum por nenhuma das metodologias de processo, que eu acho genial, porque é exatamente isso, não tem copia e cola, né? Nós, na rede, nós temos um material sobre com metodologias que são muito aplicadas na gestão de projetos dentro do mundo corporativo, que são muito alinhadas com aquela visão de gestão de projetos do Instituto de Gestão de Projetos, que se chama PMI em inglês, né? PDCA, que é uma sigla que se usa por uma metodologia de planejamento, execução e tal, mas também eu vejo uma tendência de metodologias mais adaptáveis, que até são aplicadas para o desenvolvimento de tecnologia, como as metodologias ágeis. Aí eu queria entender se vocês também aplicam essas chamadas metodologias ágeis. Para quem estiver assistindo a gente e quiser saber mais, a gente também vai ter material sobre isso na plataforma Rede Juntos. Mas, Mariana, se você puder comentar um pouco. A gente aplica, é curioso, porque ontem mesmo a gente estava conversando, aqui dentro da secretaria, a gente está criando um laboratório de inovação em governo, que é o 011. Que legal. Tem justamente essa proposta de trabalhar metodologias diferentes. No mesmo laboratório, vários projetos, cada projeto trabalhando com metodologias diferentes. E aí é muito curioso isso, porque a gente estava trabalhando com outras metodologias, e aí chegou uma hora que a gente olhou para aquilo e falou, puxa vida, só que parece que não está deslanchando do jeito que a gente está querendo, está demorando para sair algum produto e tal. Vamos fazer uma ágil aqui essa semana, com o compromisso de gerar 2 produtos até o fim da semana? E a gente se debruçou sobre o projeto que a gente está fazendo, que vai ser lançado em breve, com metodologia ágil. E antes do fim da semana a gente tinha 2 produtos, né? É evidente que não é sempre que dá para usar essa metodologia, né? Tem projetos e projetos, mas eu acho legal a gente ter o laboratório de inovação justamente para poder, entre aspas, brincar com essas metodologias, né? Testar qual funciona melhor, em qual contexto, em que contexto dá para a gente usar uma metodologia dessa, em que contexto a gente tem que partir para um PMO, uma coisa mais tradicional, uma coisa mais convencional. Por isso que eu acho importante o laboratório, para a gente assim, ter um lugar em que a gente inova, inclusive em metodologia, né? A gente pode, inclusive, testar metodologias que a gente não testaria em outros projetos. Mas é difícil isso, né? O espaço para o gestor público errar é limitado. Então, a nossa preocupação quando a gente cria um laboratório é a gente testar ali, testar em pequena escala, onde a gente pode
errar, né? Porque a gente está gastando menos recurso público, está gastando menos tempo. E aí eu acho que a metodologia ágil tem um papel muito importante, porque a gente testa com mais rapidez, testa economizando recursos, né? Muito, muito legal. Eu sou particularmente uma grande entusiasta do ágil no serviço público e gostaria que a gente pudesse pilotar mais, né? Mas a gente entende as limitações. Você tem sentido uma boa aceitação dos servidores em relação a essa leitura? Eu acho que sim, como eu disse, varia de caso a caso. Assim, eu acho que tem projetos maiores que envolvem questões historicamente controvertidas, né, que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Quando a gente vai trabalhar com alguma questão que é menos polêmica ou mais recente, né, ou algum problema mais recente na prefeitura, a gente tem mais facilidade em usar essa metodologia. Assim, aqui na secretaria a gente usa em alguns projetos e não usa em outros. Para fazer o redesenho dos telecentros a gente não usa, mas para fazer a inovação em governo a gente, enfim, a gente vai escolhendo, né, caso a caso, assim, fazendo um cara crachado, tipo, aqui dá, aqui não dá, aqui... A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Acho que essa é uma outra habilidade importante, né, a sensibilidade de saber o que dá para usar em cada um dos projetos. Muito legal, essa nossa adaptabilidade, né, do que vai encaixar onde. Muito bacana. Uma pergunta também, ainda elaborando no que você comentou. Você falou que, claro, que é importante essa questão da capacitação e da visão de inovação estar integrada numa gestão de pessoas mais ampla e transversal na prefeitura como um todo. Traduzindo assim, uma linha o que você também colocou. Aí você falou do papel da escola municipal. Aí o que eu queria entender é se esse papel de transferência de conhecimento e capacidade fica só na escola e em outras esferas, ou se você também consegue a partir da secretaria, capilarizar um pouco essa formação de capacidade. Eu acho que é capilarizado, tá? E aí eu não quero falar em nome da EMASP, porque a EMASP é vinculada à Secretaria Municipal de Gestão e não a nós. Nós recorremos à EMASP toda hora, como todo mundo recorre, porque eles têm um corpo técnico qualificado, eles têm um espaço bacana, eles têm um espaço que é central, agora é central, né? Fica aqui no centro, então é fácil para as secretarias que querem utilizar o espaço para treinar seus servidores ou para usar algum treinamento da própria EMASP. Mas eu acho que, a despeito disso, e aí eu falo da minha secretaria e sei de outras experiências em secretarias, que tem treinamentos também ali paralelos, né? Nós estamos contratando aqui pela secretaria agora uma capacitação de TI, que vai ser dada para todos os servidores da prefeitura que atuam com TI, que está sendo contratada aqui pela secretaria, porque é a secretaria que está à frente da pauta de tecnologia, né? Então, eu acho que tem, ao mesmo tempo que tem uma preocupação, acho que a gente tem um mix bacana, ao mesmo tempo que tem uma preocupação institucional, de ter uma escola municipal do servidor, a qual você pode recorrer, porque existe uma estrutura física, né? E existem custos lá, também tem essa capacitação que é dada caso a caso, mas porque a gente tem mais de uma escola, né? A Fazenda tem a sua escola, a saúde tem a sua escola e tem agora a nossa capacitação que vai ser dada para a prefeitura inteira, para todo mundo que atua na área de TI. Eu muto aqui para não dar microfonia, não dar nenhum ruído. Muito legal. Essa integração, então, tem acontecido. E como é que você vê, agora mudando um pouco dessa visão aí de processos e pessoas, e olhando um pouco para o receptor do serviço público? Você começou falando que uma das visões da secretaria ali, acho que talvez esteja na listinha de valores de vocês, é esse foco no cidadão, né? Hoje em dia a gente vê muito, e trabalha aqui também, tem cases aqui, com muito essa visão de design, de desenho de entrega de serviço focado no usuário. E como a gente pode fazer isso e melhorar isso. E aí tem aquele dado já bem conhecido a respeito do próprio Poupa Tempo, que é sobre a excelente avaliação que ele tem dos usuários. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, de como você enxerga, qual é o ferramental disponível hoje, em formato até aberto, open source, para servidores de outras cidades poderem pensar os seus serviços também com esse olhar.
Queria que você falasse um pouco sobre isso. O padrão, é muito curioso, né? Porque o Poupa Tempo virou o grande referencial no país. Toda vez que a gente quer melhorar alguma coisa, a gente fala, não, mas aqui eu quero dar o padrão Poupa Tempo, né? E eu acho que, enfim, é um serviço de excelência até hoje, né? O Daniel Annemberg, não sei se todo mundo sabe, mas o Daniel Annemberg, que é o secretário hoje de Inovação e Tecnologia, foi quem capitaneou o processo de criação do Poupa Tempo, com esse conceito de one-stop shop, né? O cidadão vai até um lugar e ele resolve todos os problemas dele ali. É um conceito que foi copiado pelo Posto Ipiranga. É o Posto Ipiranga do serviço público. Toda hora a gente recebe gente aqui, recebe de Portugal, de outros países, e aí, não, porque a gente copiou o Poupa Tempo, então é muito legal ter esse feedback, né? E aí a gente realmente precisa codificar isso, formalizar esse conhecimento para poder disponibilizar para quem queira multiplicar, né? Porque a gente está fazendo hoje em dia aqui o Descomplica, basicamente com a equipe que acompanhou o Daniel na criação dos Poupa Tempos. Então a gente brinca que são manuais vivos, né? São as pessoas que trabalham com isso há muito tempo e que hoje em dia têm muita experiência nisso, em congregar serviços e provê-los para o cidadão com excelência, né? Basicamente, pensar, checar a demanda, saber quais são os serviços mais utilizados pelo cidadão, reuni-los em um lugar só. E aí, ali tem um esforço muito, muito grande de formação de equipe, né, de conscientização do papel. As equipes que vão atendendo o Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal, são equipes que estão sendo capacitadas há mais de mês com esse conceito de foco no cidadão, porque, embora pareça evidente, mas infelizmente não é, né? Muitas vezes o servidor se perde, e não é nem por culpa dele, nas burocracias do dia a dia, nos milhares de formulários, milhares de ofícios que ele tem que responder, e ele esquece que ele trabalha no cidadão, para o cidadão. Então, eu diria que para o Descomplica, para o Poupa Tempo, a principal questão é a capacitação do servidor que vai atender, que vai ser a cara do... A gente brinca, né? Olha, você vai ser a cara do município para o cidadão. Você vai ser a primeira pessoa por meio de quem o cidadão vai acessar o município. E depois, evidentemente, tem um trabalho enorme de back-office. Não basta receber o cidadão bem, receber bem a demanda dele. Depois tem um trabalho de back-office para trabalhar essa demanda, para fazer o serviço, devolver para o cidadão. Mas é fundamentalmente gente, né? E aí gente custa caro, envolve recursos. Mas o trabalho grande é de capacitação dos servidores nesse conceito de foco no cidadão e do serviço público como viabilizador da cidadania, né? Acho que a gente tem que pensar que tem uma parte grande dos serviços que só o Estado vai prover. Então, o Estado é o responsável por prover cidadania para a pessoa saber, para a pessoa ter direito, saber quais são os deveres dela, enfim, a gente levar o serviço público ao cidadão, e nisso que a gente acredita muito. Que lindo! Eu adoro quando eu escuto essas frases que devolvem para o servidor público essa possibilidade de inspiração e de autoconfiança também em relação ao seu trabalho, né? Que essa visão de que você é o responsável por essa cidadania, você é a interface principalmente na interface do município, né? Que eu acho que às vezes no dia a dia, muitas vezes a própria autoestima dos servidores é difícil de você resgatar. Por isso que eu acho muito, muito bacana o seu relato. A respeito, é só para isso, mas vocês têm conhecimento sistematizado a acessar sobre essa implementação ou seria algo ainda em desenvolvimento? É algo a ser feito, a gente precisa sistematizar tudo que está sendo feito, mesmo porque a gente está correndo contra o tempo, né, para inaugurar a primeira unidade, e aí inaugurar essa primeira unidade a gente tem que fazer esse esforço de sistematizar e disponibilizar isso, assim como a gente faz hoje em dia, né, a gente tem algumas coisas na secretaria que já estão disponíveis para outras cidades que queiram acessar. Então, toda a nossa parte de governança de TI, um dia está disponível num portal. Qualquer pessoa, qualquer cidadão de qualquer lugar do país, do mundo, qualquer cidade que queira ajuda, está lá no nosso portal, a governança de TI. O governo federal fez a deles com base na nossa, para vocês terem noção do quão bem feita, quão bacana está a nossa.
E a gente tem que fazer esse esforço de sistematização depois para a implementação do Descomplica. O que a gente tem feito muito é receber as pessoas aqui. Tem muita gente de outras cidades e a gente recebe, assim como a gente recebe um monte de gente em relação ao processo eletrônico que a gente está implementando, que nem é nosso, né? A gente usa um sistema do TRF da 4ª região, mas como hoje em dia São Paulo é o maior usuário do país do sistema de processo eletrônico, a gente recebe quase toda semana. Tem gente aqui do país inteiro querendo saber qual é a experiência de São Paulo na digitalização de processos. Legal. Não pergunto isso porque essa é muito a minha aposta, assim, nesse potencial de cada vez mais a gente conhecimento open source para circular entre os municípios e entre os servidores. Assim. Tem toda a razão, é um trabalho feito de sistematização. Eu vou tentar acompanhar aí mais de perto o que vocês estão fazendo para tentar já subir algumas coisas para mandar, para distribuir na nossa rede. Mas mudando agora de assunto, assim, você falou muito sobre a resistência, e aí eu queria começar um capítulo que eu vou chamar de sistema imunológico, assim, que é um pouco para a gente falar das coisas que estão ali resistindo à mudança. Aí você falou da cultura, né, do baixo incentivo para inovar, e você falou, obviamente, a questão da revisão legal, dos marcos regulatórios que precisam ser revistos para conseguir fazer isso. Mas eu gostaria que você falasse também um pouco sobre a questão da contratação da tecnologia hoje no serviço público, mas traçando um paralelo entre a contratação versus o que existe hoje disponível como software público ou como software livre para utilização. Isso, inclusive, é um dos nós lá das nossas trilhas de conhecimento sobre tecnologia. A gente queria ouvir um pouco a sua percepção sobre isso. A questão, evidentemente, a gente sempre prefere, né, quando tem um software livre, bacana, seguro, a gente sempre prefere a gente está digitalizando os processos da prefeitura com base no sistema eletrônico de informação, sistema da 4ª região, que fornece os códigos para quem queira fazer isso. O TRF da 4ª região é pioneiro nisso e hoje em dia acho que o país inteiro usa o sistema eletrônico de informação. Tem algumas soluções, evidentemente, que a gente precisa adquirir, né? E aí, quando a gente precisa adquirir, a gente procura soluções de mercado para não ficar inventando a roda, né? A gente bate muito assim nessa tecla de, olha, a gente não precisa inventar a roda. Tem coisa que tem solução de mercado, a gente vai atrás da solução de mercado. Tem solução livre, melhor ainda. A gente vai usar a solução de software livre. E tem soluções que vão ter que ser customizadas para nós, como, por exemplo, agora a gente está fazendo com o Empreenda Fácil, né? Ninguém vai fazer isso por nós, não existe no mercado, a gente vai desenvolver aqui na prefeitura o nosso sistema de abertura de empresas, que a gente faz em parceria com o governo federal, que também tem lá a parte deles do RLE. Então, acho que não tem uma solução única, acho que a gente tem um mix de soluções, e dentro da prefeitura você há também preferências diferentes. Quando você se volta para a Secretaria da Educação, né, só trabalham com inovação em formato aberto. Então, eles fazem com software livre, o pessoal do Pátio Digital abre os dados e as pessoas desenvolvem as soluções, sempre com um modelo de inovação aberta. Tem outras áreas da prefeitura que trabalham com fomento à startup, que aí não é inovação de modelo aberto, que são soluções que são desenvolvidas e depois posteriormente comercializadas no mercado, né? O Mobilab, que trabalha também com solução de software livre, enfim, eu acho que a gente tem um mix interessante na prefeitura. Da administração municipal, é difícil, né, a gente pensar em uma solução só, mas sempre que a gente pode, a gente opta pela solução mais econômica. Legal. Só um parênteses aqui para quem está também assistindo, uma outra coisa que a gente tem na nossa programação esse mês é um papo com a Fernanda, que é quem lidera o Pátio Digital, para falar um pouco sobre como ela está. Legal. Que é para falar um pouco sobre como ela está fazendo isso com tecnologia, com software livre. E sobre a questão do processo de contratação de tecnologia de maneira... Bom, digamos que é uma tecnologia que vocês precisam realmente contratar um fornecedor externo. Como é que hoje você enxerga esse processo? Como é que
se dá e como é que você enxerga as formas como ele poderia ser agilizado? A prefeitura tem muita dificuldade para adquirir soluções de TI. O nível de maturidade da prefeitura é muito baixo, e eu estou falando isso já com base no diagnóstico de TI que nós fizemos ao longo do ano passado, estamos repetindo agora. Tem muitas áreas que tem um profissional formado em TI, às vezes é um quebra-galho ali, é aquele funcionário que mão na massa, ele vê a solução meio caótica e ele bota a mão na massa, nem tem uma formação nisso. A gente constatou que os funcionários sequer têm uma noção do que é projeto, o que é processo, é difícil para eles distinguir, inclusive essas coisas. E aí a prefeitura deu um passo importante, que foi a criação de uma carreira de analista de TI. A prefeitura não tinha analistas de TI, e aí eu acho que aí fica muito difícil esse processo de contratação de TI, porque você não sabe o que você quer, né? E quando você não sabe especificar o que você quer, fica totalmente refém do mercado ou de quem queira te passar por uma solução que é menos conveniente para o seu problema. E, evidentemente, a intenção da prefeitura ao criar a carreira de analista de TI não é desenvolver tudo na prefeitura, pelo amor de Deus, não quer desenvolver nada aqui, mas a gente quer que as pessoas, que a prefeitura saiba especificar o que ela quer, né? Ela saiba olhar para o problema dela, saiba rever o processo, saiba redesenhar o processo e olhar para aquilo e falar, nossa, então agora eu preciso de uma solução X, né? Que a gente não vai conseguir sem o analista de TI. Então, a gente tem essa carreira de analista que a gente está nomeando, já tem 26 analistas de TI em exercício pela prefeitura, a gente vai nomear mais durante esse ano. E aí, o que a gente faz com a governança de TI também é muito legal, se vocês fizerem uma busca no Google, governança, TI, prefeitura, também vai ter um portal na linha do que a Bruna deseja, com todas as nossas diretrizes da governança de TI, porque ali a gente dá para os órgãos da prefeitura orientações normativas acerca de como eles compram TI ou como eles lidam com os ativos de TI, como eles devem fazer os inventários de TI, como que eles contratam nuvem para armazenamento, enfim, a gente não tem a intenção de fazer tudo, né? A gente tem a nossa tecnologia que é a Prodan, a gente não tem a pretensão de que a Prodan desenvolva todas as soluções, que tem solução livre, a gente vai usar a solução livre, que tem solução de mercado, a gente vai usar a solução de mercado, mas a nossa tentativa, a nossa intenção com a nossa governança de TI é criar um padrão de prefeitura, né, para evitar que cada secretaria desenvolva a sua solução de TI, para evitar que se criem soluções que não se conversam, para evitar a duplicidade de sistemas, para evitar que cada secretaria tenha o seu sistema de tal coisa. Então, isso é muito legal. Eu recomendo todo mundo a acessar govit.prefeitura.sp.gov.br. Ali tem todas as diretrizes da nossa governança de TI, tem as orientações normativas, tem uma wiki para quem quiser fazer algum post, tirar alguma dúvida, é bem bacana e eu acho que esse é um processo bem importante que a gente está liderando aqui na Secretaria. É muito legal, assim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi, né, ao longo do último ano e pouco aqui na Comunitas é a respeito da disparidade de capacidade institucional e técnica e de vontade política, de comprometimento que a gente tem no Brasil num recorte transversal. Então, realmente, se a gente consegue fortalecer uma visão e uma cooperação numa camada de servidores, eu acho que o potencial da troca é muito maior, porque realmente assim, os problemas são muito diversos e dificulta muito a criação de soluções idênticas para muitas cidades. Então, assim, quanto mais acho que melhor, mais assertivamente nós tivermos conhecimento sendo produzido para isso, pelas próprias prefeituras também, melhor a gente vai ter um cenário para essa realidade. Além da questão da contratação, e aí só para fechar um pouco o que eu tinha programado para perguntar para você e para pautar, antes de abrir também para as pessoas que estão aqui fazerem perguntas, eu queria falar sobre os canais de atendimento, que muitas vezes dizem, são a nossa zeladoria, né? Que no caso de São Paulo é 156,
E aí, traçando já um paralelo também com um papo que a gente vai ter com a Fernanda, que dialoga muito com o que você trouxe, que é essa questão de interoperabilidade para a integração da informação, não só para a resolução de determinados problemas e para a execução dos serviços, mas também para a abertura dessas informações para a sociedade numa lógica de governo aberto e de transparência, de dados abertos. E a gente sabe que muitas vezes isso é limitado, e até tem um relatório recente que saiu de um estudo feito com servidores do Canadá, em que eles relatam que muitas vezes para o público parece que a falta de transparência está ligada à falta de vontade, mas na verdade é muito mais que a falta de capacidade técnica para gerar interoperabilidade, palavra difícil que nada mais é do que a comunicação entre sistemas. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o 156, por o seguinte, uma dificuldade que nós vemos muitas vezes nas cidades que a gente trabalha com ferramentas para zeladoria é a conexão dessa ferramenta ao sistema de comunicação da prefeitura para potencializar a velocidade de resposta. Eu não sei como colocar isso em termos mais simples, mas acho que se não ficou claro... Não, acho que ficou, vamos ver se eu entendi. A prefeitura, e esse diagnóstico foi feito durante a gestão passada, tinha um sistema de comunicação com o cidadão que era caótico. A gente tem aqui na secretaria uma fotografia de quais eram os canais de comunicação com o cidadão pré-156, e a gente brinca que era o mapa do inferno, porque assim, a demanda do cidadão entrando por tanto lado, e pior, porque tudo bem o cidadão demandar, mas o problema é que isso caía em caixas que às vezes, muitas vezes ninguém olhou, porque a secretaria pegava, abria ali no seu portalzinho o seu Fale Conosco e depois não se preocupava em ir olhar ali para ver se alguém tinha efetivamente falado com eles, né? Fale Conosco que a gente não vai ler depois. Então, o 156 foi um grande trabalho. A gente fala que, né, o 156 é uma solução de atendimento. Então, foi um trabalho imenso que antecedeu a licitação, de mapear quais eram todos os canais pelos quais a prefeitura recebia as demandas do cidadão e canalizar tudo isso para dentro do 156. Hoje, eu tenho medo de dizer não entra mais demanda fora do 156, mas assim, quase não entra, né? O 156 é a porta oficial da prefeitura de entrada de demandas. E aí eu tenho um sistema de gerenciamento de demanda. O que acontece hoje em dia, como a prefeitura tem um baixo nível de maturidade, muitas secretarias usam o próprio sistema do 156 para fazer o seu gerenciamento de demandas. Então, o atendente recebe, atende a demanda, essa demanda já vai, numa linguagem leiga, para a caixinha da Secretaria X, e a Secretaria X, no próprio sistema, cuida dessa demanda e dá a baixa nela e devolve a resposta para o cidadão. Evidentemente que tem uma parte dessa solução que não é sistêmica, né, que é resolver a demanda em si. Então, nós atuamos toda a parte sistêmica, estamos aqui, só na porta da entrada, a demanda entra, eu entrego para a secretaria, que depois me devolve a resposta sobre a solução e eu comunico ao cidadão. Mas a gente tem que lembrar que no meio do caminho aí tem braços e pernas que tem que resolver efetivamente a demanda do cidadão e informar para o sistema do 156 para eu devolver para o cidadão. Então, eu tenho tanto secretarias que operam com o sistema do 156, como secretarias que têm o seu próprio sistema, e aí eu tenho uma conexão de sistemas, o sistema do 156 recebe a demanda, passa para o sistema da secretaria, que por sua vez resolve e depois me responde de novo para responder de volta para o cidadão. E ao longo do ano passado, nós incorporamos 10 centrais telefônicas. A prefeitura tinha outras 10 centrais telefônicas. Nós trouxemos tudo para o 156. Foi um trabalho gigantesco de trazer tudo isso para o 156, na ideia de facilitar a vida do cidadão, dele ligar um 156 e resolver qualquer problema e não ter que saber um número para se ele quer saber de ônibus, um número se ele vai ligar na saúde. Não. Se você quer falar com a Prefeitura de São Paulo, você liga um 156 e a gente vai entregar essa sua demanda para o órgão competente, que você não tem que saber qual é. Assim, a gente tem que pensar que a nossa estrutura administrativa é muito difícil, né? A gente tem um arranjo federativo que é difícil, a gente tem uma organização que é complexa, não dá para o cidadão saber quem resolve o problema dele, ele não tem que saber. Ele tem que saber que é a prefeitura que resolve. Ele liga um 156 e a gente aqui se encarrega de entregar
a demanda dele para quem for competente e depois dar para ele a resposta. E aí ele pode fazer isso tanto pelo telefone, pelo aplicativo e pelo site da internet. Eu queria saber se essa governança também da informação também existe uma forma da gente ver se ela está disponível ou se vocês... Todos os dados do 156, grande parte deles estão abertos. Se você entrar no portal de transparência da prefeitura, tem lá os dados do 156, e aí você consegue ver a quantidade de demandas que a gente recebeu por mês, quantas foram tratadas, qual o estoque está aumentando, está diminuindo, tudo isso lá está aberto. A gente quer que a gente convida todo mundo, entra no portal da transparência, baixa os dados do 156, a gente vai ter até final do ano uma API do 156, ou seja, você não vai nem mais ter que ficar entrando e baixando. Ótimo. Vai ter essa informação em tempo real, porque a gente acredita muito no nosso aperfeiçoamento a partir do feedback do cidadão. A gente sabe que, eventualmente, podem ter informações erradas, e a gente prefere que o cidadão verifique algum erro e nos ajude a corrigir, a gente quer trabalhar corrigindo. Não dá, eu acho que essa é uma mensagem muito importante para o poder público, não dá para a gente ficar segurando os dados, esperando só abri-los quando tudo estiver perfeito, tudo estiver organizado. Gente, isso não vai acontecer. Vai ter esse momento em que todos os dados vão estar bonitos, lindos, organizados. Vamos abrir para o cidadão, vamos fomentar a transparência, vamos contar com o cidadão trabalhando conosco e para a gente, porque, de repente, vai saber quanto tempo eu ia demorar para descobrir que tem um erro nos dados 156, e algum acadêmico ou algum cidadão vai ali, olha, me avisa, eu puxo a vida. Isso não foi feito, né? O que importa é a gente ter a correção da informação, não importa de onde ela venha. Que legal. É um jeito da gente usar a inteligência coletiva a serviço do bem público, né? Uma coisa que também me chama a atenção nessa fala é, além dessa questão, né, claro, acho que da oportunidade da gente ter uma API para a gente conseguir monitorar os dados do 156 e não só demandar, mas também enxergar, diz respeito a a forma como você descreveu esse fluxo intersecretarias. E acredito que seria também um modelo de gestão de informação a inspirar outras prefeituras que, porventura, estejam aí tentando implementar alguma nova forma de diálogo com a população, né? Que mais do que comunicação também é uma forma, como você muito bem disse, de melhorar os seus processos a partir do feedback. Exato. É mais do que só controle social, muitas vezes, que já é suficientemente importante para fazer, né? É importante de tantas maneiras diferentes, né, que fica até difícil. É transparência, é controle social, é melhoria do serviço público, enfim, eu acho que só tem ganho, né? A gente só tem ganho. É diminuir trabalho nosso, porque antes da gente abrir esses dados, 2 vezes por dia algum jornalista pediu os dados do 56. A gente tinha que parar, ir lá, pegar os dados. Depois que a gente abriu, nossa vida melhorou. A gente trabalha muito mais. O jornalista vai lá, pega os dados que ele quer e a gente fica aqui trabalhando em paz para o cidadão. Com certeza. Mas, bom, abrindo, então, eu queria, a gente, assim, não quer estender muito, que eu sei que, enfim, todo mundo aí tem, a Mariana também dedicou aí o tempo dela para conversar com a gente, eu queria abrir para o pessoal que quer perguntar. Deixa eu só avisar uma coisa, na base da página, eu acho que tem um tópico que chama QIA, que é para a gente fazer perguntas, senão vocês podem digitar pelo próprio chat. Aí eu não sei como é que funcionaria. E eu não sei também se não eu vou seguir fazendo pergunta, porque eu tenho um monte, como já perceberam. Não sei se alguém aqui tem. A gente tinha um servidor de Caruaru aqui, que também é um município da Rede Juntos, que é um município de médio porte de Pernambuco. A Ana, que é da São Paulo Aberta, também. Tinha algumas pessoas aqui que estão no serviço público e que talvez tenham algumas questões para você, Mariana. Senão eu vou pedir para a Georgia, que está ali como Rede Juntos, me ajudar em relação às perguntas quando elas chegarem, tá?
chegou aqui. Uma das coisas que surgiu num outro debate que nós tivemos com outro servidor sobre licenciamento urbano, mas já numa outra ocasião, foi a questão da relação com as empresas de tecnologia. Uhum. E aí a gente sabe que a Prodan tem um papel super importante no desenvolvimento, e muitas outras, e também isso muitas vezes tem um pró e o contra, porque são poucas as cidades brasileiras que contam no universo de 5.570 que contam com empresas de tecnologia, obviamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa governança com a Prodan. Eu acho que tem uma coisa importante nas PROs, né, que eu acho que justamente porque quando você cria um órgão na administração indireta, e aí eu acho também que as PROs foram criadas em outro momento legislativo no Brasil, então era um momento em que ter uma administração indireta tinha várias facilidades na legislação, que ao longo do tempo foram sendo eliminadas, né? Então hoje em dia você fazer parte da administração direta ou indireta não faz mais muita diferença, a indireta tem algumas pequenas vantagens ainda em relação à direta, no sentido de ser um pouco menos pesada, um pouco menos burocrática. Então, acho que, né, foi com esse intuito que se criou, vamos buscar uma estrutura mais leve, menos burocrática. Mas aí aconteceu uma coisa que é ruim, que é a administração direta perder qualquer tipo de conhecimento ou de ingerência em relação às PROs, às empresas de tecnologia. Porque elas existem, elas são muito importantes, a Prodan é muito importante, a Prodan é muito parceira, mas a Prodan tem que ser e é um braço executivo das decisões tomadas pela administração direta. Então, hoje em dia, a gente tem uma relação muito boa com a Prodan, porque essa relação de governança é muito clara. Decisões acerca de TI são tomadas pela prefeitura, e daí a importância de uma carreira como a dos analistas de TI, e a Prodan entra em seguida com toda a expertise, com todos os funcionários ultra qualificados que eles têm, com gente que conhece muito de processo na prefeitura, as pessoas que mais conhecem de processo na prefeitura estão na Prodan, né, mas eles entram para executar uma diretriz que foi dada pela administração direta. O que acontece muitas vezes é que essa relação se inverte, né? E aí fica a criatura dominando o criador. E aqui a gente tem essa relação muito bacana com a Prodan está o tempo inteiro junto com a gente. Eles ajudam a decidir, porque eles têm muito mais conhecimento técnico que a gente às vezes, mas a gente, com a governança de TI, e é legal, quem tiver interesse, entra no nosso portal, veja o decreto, veja como isso está organizado, para a gente ver o lugar em que a Prodan está dentro da governança de TI, é o importante, mas o papel a serviço da administração direta. Legal. Uma outra pergunta que sempre, assim, que surgiu e que muitas vezes nos é colocada diz respeito à brecha digital, né? Em relação à chegada de muitas vezes de serviços de e-gov, como você falou, que não devem criar aí burocracia, que você comentou. E aí eu queria entender em que medida outras formas de inovação social que não tocam na tecnologia que vocês têm feito ou que fizeram, ou como você vê potencial para isso, que seria mais no trabalho com o humano. Eu acho que tem muitas vezes quando a gente pensa que o nosso laboratório de inovação em governo, a gente pensa em soluções que não passam pela tecnologia. A gente está fazendo aqui um grande trabalho de estudo dos dados do 156, que passa sim por Big Data, tem uma parte que envolve tecnologia para a gente conseguir se debruçar sobre o volume de dados que entra todo dia, mas tem uma grande parte de trabalho qualitativa, de entrar em contato com o cidadão, de conversar com o cidadão por telefone, de saber dele onde ele encontra mais dificuldades ao se relacionar com a prefeitura, que não tem a ver com tecnologia, não em um primeiro momento, né? Aquilo que eu falei, pode ser que a gente conversando com o cidadão identifique melhorias que têm que ser feitas e a gente tenha que simplificar depois informatizar. Mas tem uma parte grande da inovação, e é por isso que eu gosto de falar que o nosso laboratório é de inovação em governo, e não necessariamente vai ter uma solução tecnológica envolvida. Pode ser que a solução seja muito mais simples, como redesenhar um processo,
né, eliminar algum documento que a gente está pedindo desnecessariamente, que o cidadão não precisa. Outro dia a gente chegou em um telecentro e o telecentro pedia comprovante de residência para o cidadão poder usar. Tipo, olha, muitas vezes é um morador de rua que vem usar o telecentro. Ele não precisa de comprovante. Por que a gente precisa de um comprovante de residência para alguém usar o telecentro? Só quer usar, entrar e usar o computador, não precisa saber onde ela mora, né? Então, acho que tem as pequenas coisas, assim, que parecem bobagem, mas que melhoram muito a vida do que está lá, que é para quem a gente trabalha. Perfeito. Isso é uma questão. Hoje em dia a gente tem uma iniciativa, por exemplo, que está começando de governo aberto numa cidade do Nordeste. E do Nordeste brasileiro, onde a gente sabe que os dados da brecha digital são maiores e que daí quando existem essas coisas com mecanismos de escuta cidadã, nós percebemos que tem limitações. E aí você percebe também a limitação do acesso. Então, por exemplo, desde e-mail, pessoas que não têm e-mail, até outras questões relativas à nossa baixa banda de internet nos telefones, né? Isso é uma questão. Agora, só para a gente, antes de fechar, eu queria ouvir você sobre um outro ponto, que também, assim, muitas vezes surge e muitas pessoas mandam essa pergunta falando sobre e a cultura, e a cultura, e a cultura, né? Dos servidores como para entender a inovação. Aí você falou de uma coisa, para mim, que respeita essa questão das resistências, que é o baixo incentivo para inovar e que é um fato que no momento que você é um líder gestor de uma inovação, você vai ter o seu CPF na reta. E você, pessoalmente, como servidora, vai responder por ele. Queria que você falasse sobre isso, assim, como também no seu chapéu aí de servidora, independentemente de estar hoje nessa secretaria ou não. É um risco que a gente corre, né? E corre por amor à camisa, corre por amor ao serviço público, porque a gente sabe os riscos que a gente está sujeito quando a gente resolve fazer uma coisa diferente, ou pior, quando a gente resolve fazer uma coisa que nem é diferente, mas que os órgãos de controle entendem por diferente, os órgãos de controle não entendem exatamente o que está sendo feito, né? Tem uma discussão grande de em que situação o servidor público faz jus ou não a um advogado da própria prefeitura. Nas ações de improbidade, isso não ocorre, né? Se eu eventualmente vier a ser processada por improbidade, por conta de algum ato praticado aqui na gestão da secretaria, eu não vou fazer jus a um advogado público, eu vou ter que pagar um advogado do meu bolso, e eu acho que essa é uma situação bem preocupante, bem desconfortável, mas acho que é um risco que todo mundo assume, ou não indiretamente, ao assumir algum cargo de chefia no setor público no Brasil. Não é agradável, não tem uma solução para isso no momento, mas é isso, todo dia aqui a gente está correndo algum tipo de risco com a que a gente ocupa. Agora, uma coisa que você coloca assim a respeito dos órgãos de controle, né? Eu acho que isso também é sempre uma narrativa que vem de estender essa visão de inovação e de governo mais aberto para trabalhar com o cidadão, aí não só colocando o governo aberto como a abertura de dados ou a escuta do cidadão, assim, mas de uma maneira mais ampla, de trazer os órgãos de controle para dentro de um processo de inovação. Eu queria que você também falasse um pouco disso. A gente é curioso, assim, a gente tem um bom diálogo aqui. Outro dia mesmo o Tribunal de Contas mandou um ofício para cá por conta de um processo que ele não estava entendendo. E aí acho que as partes têm que estar permanentemente abertas ao diálogo, né? Porque a gente foi até o Tribunal de Contas explicar o que a gente está fazendo, e foi legal e eles entenderam, mas eu acho que, no caso, ambas as partes estavam dispostas a dialogar, né? Foi o conselheiro que mandou o ofício para cá, mas prontamente se dispôs a conversar com a gente a hora que a gente ligou, e a gente também que recebeu o ofício, e justamente porque a gente não está fazendo nada de ilegal, falou, vamos lá explicar para ele o que a gente está fazendo, né? E aí a hora que o diálogo flui, a coisa se resolve. Então, acho que esse é o melhor caminho no momento, dado o nosso regime institucional, dados os órgãos de controle, a gente tem optado pelo diálogo e tem funcionado. Nesse caso, especificamente, funcionou muito bem, porque o Tribunal de Contas estava ocupado com um aspecto da execução de um contrato e, uma vez que ele foi esclarecido, ele ficou satisfeito e, enfim, eu acho que foi bom para todo mundo, foi bom para o Tribunal de Contas que entendeu, foi bom para a gente que acabou não tendo nenhum problema,
mas eu não sei se eu vislumbro nesse momento nenhuma solução melhor ou mais inovadora, né? Não tem nada de inovador nisso do que dialogar. Isso é super importante. Não sei se é inovador ou não, mas Sabe, olha, então vamos conversar, vamos explicar o que a gente está fazendo, né? Mas também para dar certo tem que ter uma parte do outro lado disposta a ouvir, né? E eu acho que é nisso que a gente tem se fiado, assim, em conversar, em construir redes, eu acho que aí também a gente tem uma coisa muito importante reputacional, né? Porque tem o Daniel Nenberg, que tem todo o histórico de criação de serviços inovadores, de atendimento ao cidadão, então acho que a gente conta com uma boa vontade, às vezes, do órgão que sabe que é um gestor sério, competente, comprometido e se dispõe a dialogar conosco. Maravilhoso. Mariana, para a gente encerrar, e aí eu queria eu não queria, assim, ouvir de você tanto numa cadeira institucional, mas também como profissional, assim, que é só para encerrar aí no papo, já que hoje é o dia do conhecido Dia Internacional da Mulher. E o seu webinário entra dentro dessa programação de ser um mês em que a gente quer colocar destaque para servidoras que nos inspiram muito no nível municipal, e você é uma delas. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse quadro, assim, sobre o quadro do lugar da mulher na gestão pública e do lugar da mulher na política também, que a gente sabe que são lugares e espaços diferentes, mas que estão igualmente limitados de mulheres em cargos de liderança, tanto é que nós temos um ministério inteiro onde não figura nenhuma mulher, por exemplo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, só para a gente encerrar sem fazer, não encerrar sem fazer menção a esse fato. Eu acho que é difícil, né? São poucas mulheres em espaço de poder. É uma luta diária. Eu brinco que todo dia eu acordo e aí você vira uma chavinha para você estar preparada para responder a qualquer tipo de coisa, seja assédio, seja questionamento à sua capacidade profissional, simplesmente porque você é mulher. E acontece muito, né? Seja a pessoa que julga que eu sou secretária pessoal do meu chefe e não secretária adjunta. E eu acho que se tem uma mensagem para passar no dia de hoje, é que a gente só vai para frente juntas. Eu acho que o feminismo dos anos 80, 90 alcançou o seu limite no que diz respeito às conquistas individuais. Tem uma limitação, você melhorar sozinha, você vencer sozinha não é suficiente. As grandes conquistas, a tão sonhada equidade de gênero, só vai acontecer se a gente lutar por isso juntas. Eu acho que é nisso que eu bato na tecla todo dia. Eu acho que eu, ocupando a posição que eu ocupo, eu tenho uma responsabilidade, eu me sinto responsável pelas demais mulheres da secretaria, eu me sinto responsável, eu me sinto obrigada a responder cada piada ou cada contestação de competência minha, eu me sinto obrigada a responder imediatamente, porque eu sei que tem mulheres na secretaria que não têm condição de responder de igual para igual como eu respondo, porque estão numa posição subordinada ou tem algum medo. Então, acho que a gente que tem, eu me sinto, isso, acho que a grande mensagem é eu me sinto responsável por ter um papel de difundir a equidade de gênero, de buscar a equidade de gênero, e eu acho importante que a gente se una nisso, e por isso eu estou muito feliz de participar nesse especial do mês de março. Que legal, a gente agradece muito. E acho que assim, uma das coisas que a gente quis montar aqui é baseado no seguinte, que eu acho que é um pouco o papel que você tem para outras servidoras brasileiras, né? Eu pessoalmente acho que eu acredito mais no poder do símbolo, às vezes, do que somente no discurso. E existe um símbolo, é um símbolo muito forte ver uma mulher subsecretária liderando uma área de inovação e tecnologia, que é uma área muito dominada também por homens. Então, assim, também uma experiência da gente ver isso inspirando outras mulheres. E eu espero que outros servidores também. E eu espero que o pessoal tenha gostado. Vai ficar postado, como eu falei, Mariana, o seu vídeo dentro da nossa trilha de tanto a especial do Dia da Mulher quanto a trilha de tecnologia na Rede Juntos. A gente vai disseminar o máximo possível, junto com esses links que você também comentou. Legal. Para que todo mundo conheça e possa se apropriar desse conhecimento aí que está aberto a respeito da experiência de vocês. E mais uma vez, muito
assim, super parabéns pelo trabalho. Obrigada, Bruna. Obrigada Aqui mesmo. na torcida e seguimos juntas também, não só no juntos, mas juntas aí no esforço pela melhoria do serviço público. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.